Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e o tema deste Agenda Econômica é taxonomia verde. Você já ouviu essa expressão? Se ainda não conhece ou se quer saber mais, fique aqui comigo, porque essa expressão aparentemente estranha já vai ser o grande assunto no mundo da economia. E nós precisamos entender o que significa e quanto custa. Taxonomia verde está na família da economia sustentável. E quem vai nos explicar o que significa e nos contar mais sobre ela é a Luciane Moessa, que é a diretora executiva da instituição Soluções Inclusivas Sustentáveis, que conecta o mundo das finanças à economia verde. Luciane, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. É um prazer enorme estar com vocês, Antônia. Então, eu queria que você começasse explicando esse termo, taxonomia verde, porque taxonomia a gente está acostumada no mundo da biologia ou na língua portuguesa. Como é que ele entra na economia? Certo. Taxonomia é sinônimo de classificação, né? Nada mais é do que um nome mais sofisticado para classificação. No caso aqui, o objetivo é classificar atividades econômicas, projetos e tecnologias de acordo com seus impactos ambientais, sociais e climáticos, né? A agenda climática que ganha mais proeminência nesse tema. E o termo tem sido usado no mundo das finanças, no mundo todo. A União Europeia, por exemplo, foi a primeira que elaborou a taxonomia mais abrangente até o momento, mas existem vários outros países, em todos os continentes, elaborando taxonomias verdes ou sustentáveis, quando questões sociais também são incorporadas, para uso do setor financeiro, tá? Então, é uma técnica, é uma estratégia para buscar direcionar o fluxo de capitais, crédito, investimentos e também para direcionar o próprio setor de seguros em relação à subscrição de riscos em atividades aí que ele tenha interesse em prestar serviços. Então, a gente fala muito da economia sustentável, mas se a gente trouxer para o Brasil, a gente vê que a gente tem uma economia hoje muito baseada na agricultura, que é uma economia intensiva de uso excessivo de água, de uso de terra, de uso de muitos agrotóxicos. Como é que o Brasil, como é que se faz uma taxonomia verde do Brasil? O que significa isso se a gente trouxer para o Brasil? Você vive na Europa, está acostumado com o trabalho lá, depois eu queria que você nos contasse um pouquinho da sua experiência lá, mas eu queria ver, no Brasil, a gente tem uma série de atividades que são de muito impacto ambiental. Sem dúvida. Primeiro é importante notar que eu estou baseada em Lisboa, mas a CIS é uma organização brasileira, 90% da equipe fica no Brasil, tá? E 90% do meu trabalho também é com o Brasil. Eu tenho outras atuações, sim, mais de nível global, até trabalho com o continente africano um pouquinho, para a FAO, a Food and Agriculture Organization, mas isso é recente na minha vida, então eu continuo vindo muito ao Brasil e trabalhando muito com o Brasil, que é o país que eu vivi 45 anos e conheço bem. E em relação à taxonomia, a sua pergunta é ótima, porque a taxonomia da União Europeia ela é muito influente. O mercado financeiro europeu é o mais vocal e em vários aspectos o mais avançado na incorporação de fatores ambientais, sociais e climáticos nas decisões dos investidores e dos bancos ao concederem crédito e das seguradoras também. Mas, como você colocou, a realidade lá é muito diferente da nossa. Então, nesse tema de taxonomia, por exemplo, a União Europeia decidiu começar enfocando apenas a agenda climática, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E quando se pensa em mudanças climáticas na Europa, o tema mais relevante ainda é a questão energética para a eletricidade e para combustíveis, né? Então, como usar cada vez menos combustíveis fósseis, que tem muitas emissões de gás de efeito estufa, e usar cada vez mais energias verdes. O grande tema, quando a gente pensa em mudanças climáticas no Brasil, para começo de conversa, não é esse. O grande tema no Brasil é o setor agrícola, que é o setor responsável por quase 70% das emissões, se você somar a conversão do uso da terra, ou seja, o desmatamento sozinho responde por quase metade das emissões de gás de efeito estufa no Brasil, e as emissões derivadas das atividades agrícolas propriamente ditas. A questão do uso de fertilizantes químicos, que é responsável por muitas emissões, não de carbono, mas de óxido nitroso, que é um gás que tem um poder de aquecimento muitas vezes superior ao CO2, manejo de rejeitos animais,
a questão de uso de agrotóxicos também. Enfim, tem vários fatores no setor agrícola que fazem com que ele seja o principal responsável logo depois do próprio desmatamento, que é destinado sobretudo a atividades agrícolas, mas não apenas. Tem outros setores também envolvidos com desmatamento, como mineração e infraestrutura. Então, juntando esses dois, a gente tem 70% das emissões no Brasil. Só depois é que vem o setor de energia. Então, a taxonomia da União Europeia, por exemplo, não abordou ainda, vai abordar, mas não abordou ainda o setor agrícola. No Brasil, a gente tem que começar pelo setor agrícola, para começo de conversa, né? Então, essa é uma diferença brutal. E no Brasil, a agenda climática está muito conectada a algo que é um orgulho e um ativo natural e econômico para o nosso país, que é a biodiversidade. O Brasil tem 15% da biodiversidade do mundo, sozinho, né? Um sétimo da biodiversidade do mundo, mais de um sétimo da biodiversidade do mundo. Então, aqui, a agenda de clima e biodiversidade estão muito interconectadas e não é possível tratar apenas da agenda climática. Nós temos que falar de biodiversidade também. Então, vamos pegar um pouquinho de agricultura e da taxonomia. O que significa, no Brasil, essa taxonomia? É dizer o seguinte, olha, a nossa agricultura representa tanto, ela pode ser financiada. Como é que a gente liga isso à questão financeira propriamente dita? Aos bancos. Se a gente pegar, por exemplo, que o governo brasileiro é o grande financiador, tem aí o Plano Safra, por exemplo, é o grande financiador da agricultura. E, portanto, está financiando uma agricultura que não é sustentável, é isso? Só fazer um último acréscimo à minha observação anterior, a taxonomia brasileira também ela tem que seguir o exemplo do único país que fez isso até agora. Ela tem que incorporar questões sociais também. O setor agrícola, por sinal, tem vários riscos sociais também, como trabalho análogo ao escravo. A gente viu o caso das vinícolas lá no Rio Grande do Sul, em que a produção de uva na região do sul, supostamente a mais desenvolvida do país, estava usando ali trabalho análogo ao escravo, por exemplo, né? Então, isso aqui é América Latina, a gente também não pode deixar para depois as questões sociais. E o Ministério da Fazenda, que é quem está liderando essa agenda no Executivo, concorda com isso. O projeto de lei que já foi apresentado na Câmara tratando desse assunto também incorpora esse tema. Então, a agenda tem que incorporar clima, biodiversidade e questões sociais também, tendo em conta as peculiaridades brasileiras, tá? Então, fazendo um parênteses aí, entra dentro daquela agenda ASG, que é ambiental, social e de gênero, quer dizer, uma agenda totalmente sustentável? O G é de governança. O gênero entra dentro do social. O social abrange questões trabalhistas, né? Saúde, segurança do trabalho, trabalho infantil, trabalho escravo, abrange diversidade de gênero, mas também de etnia, num país como o brasileiro, né? Abrange impactos em comunidades tradicionais, abrange desenvolvimento local, abrange prevenção e combate à corrupção. E o G, ele tem muito em comum, aí, muita confluência com o social em alguns aspectos, como esse de prevenção e combate à corrupção. Tem tudo a ver, sim, com a sigla ASG, que está sendo muito falada. A ASG, quando a gente traduz o environmental para ambiental, né? E você pediu mais exemplos do setor agrícola e o que isso representa na prática. A taxonomia ela é usada pelo setor financeiro para crédito, para investimentos e para seguros. Ela pode ser usada para tudo isso. Alguns países, como a Costa Rica, por exemplo, definiram a taxonomia, pelo menos inicialmente, foi o primeiro país que fez taxonomia para o setor financeiro na América Latina, destinada apenas ao setor bancário. Já a Colômbia, que foi o segundo, ela elaborou uma taxonomia ampla, que vale para o setor bancário, mas é para crédito bancário, mas também para a realização de investimentos, definição de fundos de investimento verdes, produtos financeiros verdes de investimentos também, e para o setor de seguros, né? Então, é possível definir aí uma forma objetiva de classificar atividades econômicas de qualquer setor, do setor agrícola ao industrial, passando pela mineração, por transportes, infraestrutura, etc., definir objetivamente, com base em indicadores-chave de desempenho para o setor, o que é que são, efetivamente, atividades verdes dentro de cada setor econômico. Sendo que alguns têm uma vocação mais natural, se a gente pensar aí nas atividades todas ligadas à bioeconomia, por exemplo, e outros dificilmente vão receber o rótulo de verde, como a mineração. Mas mesmo a mineração ou qualquer outro setor tem condições de ser desempenhada de uma maneira mais ou menos sustentável. E uma taxonomia permite você também
avaliar o desempenho de sustentabilidade de cada empresa de um determinado setor. Tá? Como a gente disse, a sua instituição, a CIS, ela tenta conectar essa economia verde, esses empreendimentos sustentáveis ao mundo das finanças. O que é que vocês fazem? Como é que é essa conexão? Vocês avaliam esses empreendimentos e dizem, não, isso aqui é sustentável, isso aqui para ficar sustentável precisa disso, de fazer tais mudanças. Como é que funciona esse trabalho? Não é exatamente atuando com atores da economia real, com empreendimentos na economia real. Tá? A nossa agenda que mais dialoga com a economia real, com o setor produtivo, é justamente a da taxonomia. Nós não somente escrevemos o PL 2838-2022, que foi baseado num levantamento que nós fizemos de todas as taxonomias existentes no mundo. Além da União Europeia, já tem mais 16 países que possuem taxonomias verdes ou climáticas ou sustentáveis, mundo afora. E, então, esse estudo serviu de base para a elaboração desse projeto de lei que traz os princípios de uma boa taxonomia nessa matéria, mas essa base principiológica que pode ou não ir para a legislação, ela também poderia ser desenvolvida no âmbito do próprio Poder Executivo, para uso do setor financeiro, ela precisa ser detalhada por setores econômicos. E aí nós estamos desenvolvendo, isso é um trabalho que começou em janeiro e vai até o final desse ano, indicadores-chave específicos para cada setor econômico relevante na economia brasileira. Só não vamos abranger todos os setores industriais, mas a gente vai abranger agricultura, pecuária, florestas, mineração, disposição de resíduos, que é um setor que também é relevante em termos de emissões, energia, claro, alguns setores industriais, transportes terrestres, e infraestrutura, além dos setores da economia azul, construção civil, água e saneamento. Você pode, então, dar um exemplo do que são essas classificações que vocês estão fazendo? Por exemplo, como é que vocês classificam a agricultura? Como é que é esse trabalho? Certo. A gente vai... Eu estou insistindo aqui na agricultura porque realmente, né, hoje o setor agrícola é o maior responsável pelas exportações. Mas a gente sabe, e se a gente pensar em agronegócio, mas a gente sabe que é também o maior consumidor, por exemplo, de água, né? 70% da água consumida no Brasil é pelo setor de agricultura. De água e de terra, como você mencionou, sem dúvida. E é 25% também do PIB, né? Quase metade das exportações, 25% do PIB. Realmente é o começo da conversa, né? Mas não é o que tem os impactos ambientais, sociais e climáticos necessariamente mais intensos. Se a gente pensar em intensidade de emissões, a gente tem alguns setores que não pode ser de emissões e de outros impactos ambientais, na biodiversidade, riscos sociais, tem outros setores que têm que ser olhados e a gente vai olhar. Mas como é que a nossa metodologia? A gente não vai reinventar a roda, a gente vai aproveitar tudo que já existe de iniciativas globais, de mercado mesmo, em termos de mapeamento de indicadores-chave de desempenho para todos os setores, incluindo o setor agrícola. Então, isso envolve SASB, AFC, que é uma instituição do Grupo Banco Mundial, a Ancor, que é uma iniciativa da UNEP-FI, iniciativa financeira do PNUMA, Climate Bonds Initiative, uma série de iniciativas que já existem em nível global. A gente olha os padrões de sustentabilidade elaborados pelo próprio setor. Por exemplo, no Brasil, os dois grandes drivers do desmatamento são a pecuária bovina de corte, na Amazônia, principalmente, e a soja no Cerrado, principalmente. Esses dois setores, eles têm mesas redondas em que eles dialogam com vários stakeholders, chamadas mesas redondas para pecuária sustentável ou para soja sustentável. Eles têm padrões que a gente vai olhar também como ponto de partida e a gente vai olhar também para as diferenças dos impactos de acordo com os biomas brasileiros, porque a localização da atividade econômica faz muita diferença em termos de impacto ambiental, social e climático, né? Social por conta das comunidades adjacentes. E do ponto de vista climático, para saber em que região do país existe maior risco de seca, ou maior risco de geada, ou maior risco de enchente, por exemplo, né? Em relação a risco de biodiversidade, para entender se aquela área está próxima de uma unidade de conservação ou de um hotspot de biodiversidade muito único, que não faz sentido estar explorando aquilo ali para atividade agrícola se a gente está
poderia estar explorando para descobrir medicamentos aí que vão municiar um setor muitíssimo mais rentável, que é o setor de laboratórios, farmacêutico, né? Setor farmacêutico, e que também é um setor que gera emprego e que também tem impactos sociais positivos, né, na saúde, etc. Então, basicamente, é isso. A gente vai olhar também para as taxonomias já existentes. No caso do setor agrícola, nossas únicas referências, que são as duas únicas, as principais, eu diria, que já abordaram, vão ser a taxonomia da Colômbia e a taxonomia da África do Sul. A Colômbia tem muito em comum com o Brasil, um país riquíssimo em biodiversidade também. E, ao mesmo tempo, vamos dialogar, a gente promove eventos online sobre o setor agrícola, foi o nosso primeiro, por exemplo, a gente fez em outubro de 2022, um bate-papo trazendo vários especialistas, como o professor Raoni Rajão, da UFMG, que hoje é diretor de combate ao desmatamento no Ministério do Meio Ambiente, o Beto Mesquita, que é engenheiro florestal da BV Rio e que entende muito de sustentabilidade no setor florestal, o ICV, que é uma organização baseada no Mato Grosso que domina muito os riscos do setor de soja. A Raoni falou sobre pecuária, porque ele elaborou, a UFMG elaborou um programa chamado Selo Verde para o estado do Pará, que aborda os riscos na cadeia de produção. Isso é algo também que tem que ser muito olhado na elaboração de taxonomias. Você tem que olhar para os riscos não só da atividade econômica, mas da cadeia de produção. O gado costuma passar, por exemplo, em várias propriedades antes de chegar no frigorífico, né? Os grandes frigoríficos brasileiros, que são os maiores do mundo, eles já monitoram os seus últimos fornecedores, mas eles ainda não monitoram toda a cadeia. E isso é muito importante de ser feito. A gente está falando aqui de coisas que têm muita importância para os governos, no caso, para o governo brasileiro, definir políticas para a indústria, ou, né, de qualquer que seja o setor. Mas onde é que entra o cidadão? Quer dizer, como é que o cidadão precisa ficar atento, começar a ficar atento para essa questão de taxonomia, né? Porque, assim, e aí como é que isso tem a ver, o que isso tem a ver diretamente com os investimentos? Por exemplo, a gente consegue hoje encontrar fundos verdes para investir? Esses fundos são confiáveis? Eu queria que você falasse um pouquinho desse setor também. A oferta de fundos de investimento no Brasil é muito tímida comparada ao mercado europeu, por exemplo. E tanto aqui como lá, só que lá isso já está regulado de uma maneira que eu ainda considero insuficiente, mas muito mais avançada do que aqui. Existe um risco grande do chamado greenwashing. Todo mundo hoje em dia quer parecer verde, né? Então, essa é a grande utilidade da taxonomia, definir critérios objetivos para entender o que é verde. Quem realmente ou sustentável, verde, né? E aí também definir, estabelecer comparabilidade, tá? Quando eu falo de taxonomias, quando eu descrevi que a União Europeia tem a dela e mais 16 países têm a dela, a gente está falando de taxonomias oficiais, elaboradas pelos órgãos competentes. No caso da União Europeia, os princípios foram estabelecidos em lei, depois detalhados pelo Poder Executivo. No caso de outros países, foram estabelecidas por reguladores financeiros com apoio técnico fundamental dos órgãos ambientais. E aí você tem um padrão para você avaliar toda a economia. Então, hoje, mesmo na ausência de uma taxonomia, a oferta é pequena e, na prática, as instituições financeiras, até recentemente, poderiam estabelecer o seu próprio conceito de uma maneira totalmente livre e dar um rótulo de verde ou de ESG para um fundo de investimento que elas ofereciam ou para uma linha de crédito que elas ofereciam, etc. Para crédito, elas ainda podem, por sinal. Mas para fundos de investimento, no final de 2022, a CVM expediu uma norma que deu um passo importante nessa jornada, que foi exigir que as instituições financeiras deem transparência aos critérios que elas adotam para chamar um fundo de investimento de verde, que é importante, mas mesmo assim ainda é pouco. Na prática, isso significa que se dentro de um fundo de investimento só 25% das ações ou dos títulos de dívida forem verdes, desde que a instituição publique isso, que ela considera só 25%, ela pode dar o rótulo de verde, o que é muito pouco. Na União Europeia já existe um grau maior de exigências, né? Mas o fato é que existe muitas vezes também pouca oferta para investidores buscarem atividades sustentáveis para eles financiarem, tá? A questão é: qual é a utilidade desse trabalho todo de definir esses critérios econômicos, elaborar uma taxonomia? Sim, duas utilidades principais.
esverdear atividades econômicas tradicionais, tá? Então, mapear como uma grande empresa, seja em qualquer setor aí, mineração, transportes, combustíveis ou agricultura, como é que ela pode continuar desempenhando a sua atividade, continuar gerando emprego, gerando lucro e também ser mais sustentável. Quando você define esses indicadores, você, de certa maneira, já estabelece, já direciona um caminho, um roadmap para essas empresas terem um desempenho sustentável no longo prazo, tá? Isso é absolutamente importante. Foi esse o caminho que a União Europeia adotou, por exemplo, na taxonomia dela. Ela olhou para os setores que têm mais emissões e estabeleceu parâmetros para definir um caminho para esses setores serem considerados verdes. Parâmetros e no tempo, né, também, porque o que a gente sabe... Não, eles não estabeleceram... Períodos. Não. Porque o que a gente sabe é que a gente hoje tem muitas das barreiras alfandegárias que são impostas, por exemplo, a produtos brasileiros, são barreiras alfandegárias de cunho ambiental, né, questão de uso de poluentes, de se tem desmatamento, e o que a gente percebe é que esse tipo de barreira está aumentando dia a dia. Daqui a pouco, assim, eu vou comprar soja só se for orgânica, ou se não for orgânica, mas pelo menos não usar um alto nível de agrotóxicos, porque polui águas, porque contamina a população que consome, por exemplo, né, consome os subprodutos. Então, como é que fica essa questão? Só preciso concluir o raciocínio da utilidade das taxonomias, que afinal de contas o programa busca explorar para que serve isso tudo, né? A outra grande utilidade, que a taxonomia da União Europeia, por exemplo, infelizmente, essa estratégia não foi incluída, pelo menos até agora, mas claro que pode ser incluída no futuro, é mapear tecnologias verdes que são muito recentes, tecnologias ambientais recentes, que, por serem recentes, não têm histórico de rentabilidade, obviamente, são empreendimentos que estão sendo criados agora, e também não têm economia de escala. São empreendimentos que nascem pequenos. Por exemplo, só dá um exemplozinho para a gente. Bom, qualquer tecnologia que possa servir para reduzir o nível de emissões, por exemplo, biocombustíveis, uma agenda bem brasileira. O Brasil é líder na agenda de biocombustíveis no setor de aviação, que usa muita querosene, que é um setor que tem muitas emissões, e em vários setores industriais que usam muito carvão e petróleo, ainda combustível fóssil, como a indústria siderúrgica, que é o maior responsável por emissões na indústria. Sempre que eles podem migrar para hidrogênio verde ou para biocombustíveis, desde que esses biocombustíveis não levem a desmatamento, você não pode cobrir um santo e descobrir outro, você tem aí uma tecnologia nova e que não tem histórico ainda de rentabilidade, porque acabou de ser desenvolvida, certo? Muitas vezes acabou de sair da academia. E aí é preciso identificar essas tecnologias, a viabilidade técnica e financeira delas, o potencial que elas têm de atender, de repente, a um amplo espectro de empresas na nossa economia e incluí-las nas taxonomias para que o setor financeiro identifique, eu posso financiar isso aqui porque isso, na verdade, tem um potencial enorme de lucro, então... A partir disso, fazendo esses capitais fluírem para as novas atividades, essas atividades poderão ter ganhos de escala e o custo delas vai poder cair e elas vão poder substituir tecnologias antigas que nos trouxeram até aqui, para essa crise climática que é urgentíssima, né? E essa situação de degradação da biodiversidade, essa situação de desigualdades sociais crescentes, etc., que nos leva a dilemas que são insustentáveis se a gente continuar com a economia do jeito que ela está se desenvolvendo até agora. Então, esse é um papel também muito importante para as taxonomias e o Brasil tem o maior potencial de bioeconomia do mundo, por exemplo, e também da grande tecnologia hoje no setor de energia, que é o hidrogênio verde, né? Trazendo para a agenda do comércio exterior, Antônia, as taxonomias não têm sido usadas, mas poderiam sim ser usadas, que foi a tua pergunta, para fins de comércio exterior, sem dúvida, isso é um potencial. Essas classificações podem ser usadas para várias finalidades, inclusive para fins de tributação. A gente defende, por exemplo, que no Brasil o tema seja tratado por lei e não apenas por regulação financeira, justamente para que a tributação também incorpore esses fatores ambientais, sociais e climáticos, para que os incentivos econômicos para a economia real estejam alinhados. Ou seja, a empresa que for mais verde, ela vai pagar menos tributo e vai ter mais acesso a capital. A empresa que polui mais vai ter cada vez menos acesso a capital e pagar mais tributos. É um tema que pode entrar, então, na
reforma tributária que está em discussão. Deveria, aqui, né? deveria. A gente está lutando para isso. Luciane, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigada. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou. Para quem está na TV, siga com a nossa programação ou escolha o que quer ver no site senado.leg.br/TV. A gente produz muito conteúdo de primeira para todos os cidadãos. E se você está assistindo nossa programação na internet, aproveite e se inscreva no canal da TV Senado no YouTube e indique o programa para aquele amigo ou familiar conhecido que você sabe que vai se interessar pelo assunto. Até a próxima Agenda Econômica.